Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, para trazer mais uma porção do conhecimento da palavra de Deus, algo que o Senhor me fez entender essa manhã e eu fiquei muito empolgada para trazer para vocês. Eu realmente acredito que essa palavra ela pode mudar a nossa vida, ela pode mudar a nossa forma de entender a vida e nos relacionar com ela, se nós entendermos o que o Senhor está falando pela palavra. A palavra de Deus ela é um manual de vida para que a gente possa viver a vida que o Senhor planejou para nós desde a fundação do mundo. Então fica até o final, preste atenção, tenta colocar em prática. Eu vou estar trazendo para nós por que nós temos essa necessidade de sermos alguém. Todos nós temos essa necessidade de ser alguém. Temos essa busca por ser alguém relevante, alguém importante, alguém que faça diferença. O que a palavra nos fala sobre isso? Os problemas que nós adquirimos, que nós temos quando nós buscamos essa satisfação, esse ser em outro lugar, que não naquilo que a palavra fala, e como buscar esse ser no lugar certo. Então, eu creio que vale a pena você ficar até o final, você aprender e colocar em prática. E se a palavra que você está aprendendo nesse canal fez diferença para você, foi relevante para você, curte, compartilha com seus amigos, porque se fosse uma palavra que viesse de mim, da minha inteligência, eu não te diria para fazer isso, porque a minha palavra não pode mudar a sua vida. Mas é um entendimento que vem da palavra de Deus e eu creio sim que assim como ele tem impactado e mudado minha vida, ele pode transformar a sua vida. E são coisas tão simples que a gente não adquire por falta de conhecimento e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Primeiro eu quero dizer que eu tô aqui de coque, porque a Gi falou que eu fico muito bonita de coque. Obrigada, Gi. E porque eu também não sei fazer os penteados cabelo natural, então o coque é prático e a gente fez o coque. Então vamos lá para a gente entender o que o Senhor fala na palavra dele. O Senhor lá em Gênesis, ele chama Abraão e fala para Abraão, se apresenta a Abraão e fala assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Como assim, né? Como que Deus, que a palavra fala que conhece a nossa estrutura e que sabe que nós somos pó, chama um homem e fala para ele assim, seja perfeito. Na verdade, essa palavra perfeição no original do que Deus está falando com Abraão, ela quer dizer seja íntegro, seja integral, seja completo naquilo que eu te criei para ser. E aí Deus dá essa palavra a Abraão e Abraão caminha em cima dessa palavra na vida dele. E a gente vê o resultado da vida de Abraão, que foi uma vida assim de sucesso em todas as áreas. Abraão andou com Deus, é o pai da fé. E eu creio que o grande dilema da nossa geração é que nós buscamos a Deus não porque nós queremos conhecer a Deus, conhecer a pessoa de quem Deus é, o que Ele fez para nós e como nós podemos andar com Ele. Às vezes, por uma falta de entendimento, a maioria de nós, a gente busca a Deus querendo que Ele resolva os nossos problemas, querendo que Ele resolva os nossos problemas familiares, financeiros, de relacionamentos. A gente busca a Deus, a gente vê as campanhas, os cultos, as coisas que a gente vê na igreja são em torno disso, de buscar Deus para resolver o nosso problema. E não é isso que Deus veio para fazer conosco. Deus fez muito mais que isso e tem uma vida muito mais plena, profunda e integral que isso para nós vivermos, né? E o grande dilema dessa geração é a questão da existência, é a crise existencial. Quem eu sou, o que eu estou aqui para ser e para fazer. E a gente vive em busca disso, de tentar ser alguém. Perceba que quando Deus fala para Abraão, Deus fala para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, seja integral, seja completo como eu te criei para ser. E a nossa geração, ela vive em busca de ser alguém. Mas essa nossa busca de ser alguém, nós buscamos ser alguém não para Deus, não quem nós somos criados em Deus, mas ser alguém para a sociedade. Você vê que a gente busca, por exemplo, uma formação e a gente quer ser, você é quem? Eu sou o doutor fulano de tal, eu sou formado nisso. A gente se classifica com aquilo que a gente é formado em ser. Ou você quer ser um grande empresário famoso para ser alguém relevante. Se a gente analisar, por exemplo, se a gente imaginar uma cena
em que não exista mais ninguém na Terra, só a gente, só eu, por exemplo, na Terra, que carro eu ia querer ter? Praticamente não faz diferença nenhuma, porque ninguém ia ver que carro eu tenho. Então, esse ser que nós tentamos preencher, que nós tentamos ser, é uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de importância para o outro. E por que que nós vivemos dessa forma? Porque nós não entendemos o que a palavra de Deus fala sobre nós, sobre esse ser. Porque Deus nos criou para sermos completamente preenchidos pela vida dele. E essa vida de Deus, quando eu recebo a vida de Deus, quando eu entrego a minha vida para Cristo, que eu recebo o Espírito Santo de Deus em mim, eu recebo a vida de Deus. Eu recebo esse preenchimento de quem eu sou em Deus. E a vida de Deus, os atributos do Espírito Santo de Deus, é amor, é paz, é alegria, é contentamento, é moderação. Quando você olha o fruto do Espírito Santo, é uma completude de vida em Deus. Por isso que o Senhor, lá em Deuteronômio, ele fala para o povo assim: escolha a vida para que vocês vivam. Se vocês escolherem a vida, a minha vida, e receberem a minha vida em vocês, vocês serão íntegros, serão integrais, serão completos naquilo que eu criei vocês para ser, e vocês vão andar comigo, vocês vão viver de verdade. E a palavra de Deus, o Senhor fala assim pra gente, ó, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando eu for o desejo real do coração de vocês, o primeiro desejo do coração de vocês. Porque enquanto nós estamos buscando preencher o nosso coração, a nossa vida em outras coisas, em ser para o outro, ser para preencher um vazio existencial que eu tenho de algo, a gente não consegue receber Deus. É como um vaso. Se ele estiver cheio de outras coisas, não tem como você encher ele de água, porque ele já está cheio de outras coisas. Então Deus fala assim: vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando vocês quiserem a minha pessoa, não só as coisas que eu posso fazer por vocês. Aí vocês vão me encontrar. E essa palavra, ela concorda com o grande mandamento que Jesus fala. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Quando eu for o primeiro, o desejo real do seu coração, eu virei até você, você vai me encontrar e eu te preencherei com a minha vida. E aí você vai ser integral, você vai ser inteiro, aquilo que Deus planejou para nós sermos, que ele falou a Abraão. E aí é como se essa busca por esse preenchimento é como se fosse, por exemplo, uma criança que está com fome. E aí eu vou alimentando aquela criança com biscoito de açúcar e farinha. No momento ela vai estar preenchida, ela vai sentir que a fome dela foi saciada, mas aquilo ali não forneceu para o corpo dela as vitaminas que ela precisa para viver. E a consequência disso é o que? Ela vai adoecer. Ela vai começar a apresentar doenças, obesidades e outras N doenças. Por quê? Porque o biscoito com farinha não alimenta ela, o corpo dela. O corpo dela, o nosso corpo precisa de diversos nutrientes para sobreviver, para produzir tudo que ele precisa para sobreviver. Da mesma forma é a nossa alma. Ela precisa do nutriente certo para sobreviver. Por isso o Senhor fala: escolha a vida, a minha vida, para que você viva. E quando você recebe essa água que representa o Espírito Santo na sua vida, esse pão vivo que desceu do céu, ele preenche a sua alma. Então você passa a ser completo. Você passa a ser completo. E aí você tem condições de viver. E aí a gente entende essa vida de Deus com todos os atributos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é espírito de vida. Ele tem tudo o que nós precisamos para viver na terra. Por exemplo, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele é espírito de amor, de poder, de alegria, de moderação. O amor, por exemplo. O amor que vem de Deus, ele é um amor completo. A Bíblia fala que ele tudo sofre, que ele tudo espera. A Bíblia fala que ele sequer suspeita mal do outro. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje na humanidade, de relacionamentos e problemas gravíssimos que levam à morte, é a falta de amor. A falta de amor em mim para com o outro e a falta de amor para que eu saiba receber o amor do outro também. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Se eu não receber esse amor verdadeiro no meu coração, como que eu vou dar para outra pessoa? Como que eu vou amar ela a ponto de esperar que ela seja transformada, a ponto de contribuir com ela? Como Paulo fala sobre a esposa com o marido,
a ponto de que ela seja transformada. Eu preciso ter recebido essa vida de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em mim, preenchido a minha vida ser inteiro para poder fornecer para o outro aquilo que ele precisa. Lembra da história da mulher samaritana? Jesus chega para ela e fala: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água e pedisse água, eu te daria água viva. E essa água viva, ela vai fazer uma fonte em você que vai jorrar para a vida eterna. Então, é algo que eu recebo de Deus, essa vida. Quando eu sou completo em Deus, eu tenho condições de fornecer para o outro. E esse é um dos grandes problemas da humanidade, a gente não ter essa vida, esse amor, essa alegria, essa paz em nós para podermos vivermos, escolher a vida para vivermos e fornecer ao outro para que ele também viva. Um outro problema que nós temos hoje é a questão de alimentação. Estou falando de pontuando algumas questões que você vai ver que essa vida de Deus, ela resolveria completamente essas questões se nós recebêssemos essa vida de Deus. A questão da alimentação. Muitos de nós sofrem com problemas de vive tentando fazer dieta e tentando cuidar do corpo e tentando fazer dieta. Por quê? Porque nós comemos mais do que nós precisamos. E por que nós comemos mais do que precisamos? Porque a nossa alma está faminta. A nossa alma, e os nutricionistas vivem à voltas com essa questão de tratar as emoções para poder controlar a alimentação, para a pessoa ter uma qualidade de vida. Mas uma alma que não está preenchida em Deus, que não está contente em Deus, ela vai tentar se satisfazer em alguma coisa, seja numa alimentação exagerada, seja em comprar coisas, roupas, sapatos de forma exagerada. Todo excesso mostra uma falta. É uma frase clichê que tá aí, todo mundo conhece essa frase, mas é uma realidade. Todo excesso que eu tento trazer para minha vida mostra uma falta que eu tenho na minha alma. É como se fosse a nossa alma tivesse um buraco negro. Eu falei alguma coisa disso no meu canal no Instagram. Se você não me segue lá para você acompanhar um pouco disso que eu tenho trazido para vocês. E esse buraco negro, eu vou jogando biscoitinho com açúcar, eu vou jogando aquilo que eu acho que a minha alma tá querendo, é comida, vou jogando, mas nunca se satisfaz. Tem um provérbio que é muito interessante, ele diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Ela nunca vai se satisfazer. E a nossa alma nunca vai ser plenamente satisfeita nisso. Por isso a gente busca uma coisa, daqui a pouco busca uma realização numa área, e a gente faz aquela área e daqui a pouco a sua alma quer outra coisa, e você vai buscando ser alguém nessas coisas, quando na verdade o Senhor nos chamou para sermos nele integrais. E nós continuamos nessa busca até a gente acaba adoecendo. Não tem como, a gente acaba adoecendo. Assim como uma criança, se comer só biscoito de farinha e açúcar, acaba adoecendo fisicamente uma pessoa, nós acabamos adoecendo na nossa alma, por essa falta em nós. A nossa alma está faltando nutriente, que é a presença de Deus, a vida de Deus. Ah, tá. E sobre essa questão da alimentação, Paulo ele vem nos dizer, ele fala assim, ó, eu aprendi o segredo. Eu aprendi um segredo, que segredo? O segredo de viver contente, preenchido, mesmo tendo pouco ou mesmo tendo muito. Ele fala assim, eu posso ter passando necessidade, mas eu aprendi a viver contente. Porque eu não satisfaço a minha alma, eu não sou naquilo que eu tenho. Eu sou porque Cristo mora em mim. Paulo diz, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Há uma vida transcendente dentro de mim. Então essa vida me preenche como ser. E quando eu sou preenchido com essa vida de Deus que me faz saber quem eu sou nele de verdade, ser alimentado nele de verdade, eu tenho condições de fluir em todas as áreas. Aí eu não busco mais uma profissão para me realizar como pessoa. Eu busco uma profissão que venha servir ao outro de alguma forma. Porque eu sei que o plano de Deus perfeito para a humanidade é esse. A Bíblia diz: o segundo mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então eu busco uma profissão como para servir o outro e não para me preencher, porque muitas vezes até no próprio ministério, o próprio senso de qual que é o meu propósito na vida? Qual que é o ministério que o Senhor me chamou para fazer? Na verdade, revela uma falta de ser, porque quando eu sou em Deus, o Senhor vai me revelando a palavra e eu vou caminhando, seja cuidando da minha família, seja trabalhando em qualquer área. Você não faz aquilo mais para preencher a sua alma com um ser de ser importante para alguém, para mostrar para alguém, para
para ser querido por alguém, porque você sabe quem você é, você está preenchido ali. O próprio Senhor Jesus, ele vem nos falar, ele fala assim, ó, tudo que há no mundo não vem do Pai, mas no mundo. E não tem como vocês servirem a Deus e as riquezas. Todo desejo que é gerado nos nossos olhos, pelos nossos olhos, a Bíblia chama de concupiscências dos olhos. Concupiscências é um termo que fala sobre um desejo ardente por algo. A concupiscência da carne, os desejos da carne, não vem de Deus, vem do próprio mundo. E essas concupiscências, elas cooperam para a minha morte espiritual. Porque Paulo fala assim: se vocês viverem satisfazendo os desejos da carne de vocês, esses desejos humanos de vocês, vocês vão morrer espiritualmente. Você não está alimentando a sua alma com aquilo que você deveria. Ele fala assim: todas essas coisas vão passar. Tem um outro texto que Paulo fala, que ele fala assim: essas pessoas que vivem dessa forma, elas são corrompidas com desejos enganosos. São desejos que não são reais, não é um desejo de ser preenchido em Deus. É um desejo enganoso que me dá a ideia de que eu vou ser preenchida naquilo, mas eu não vou. E todas essas coisas passam. Todas as concupiscências do mundo passam. Então, Maria, e aí? Eu entendi isso. Qual que é o que eu devo fazer para experimentar esse preenchimento em Deus? Esse contentamento em Deus, que vai me preencher para que eu possa de fato viver, para que eu viva não tentando satisfazer os desejos de ser, de pertencimento para outras pessoas, mas para que eu possa ser isso que Deus falou com Abraão, ser perfeito, andar na presença de Deus, buscar a palavra dele. Não tem outro lugar. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. O Senhor Jesus, ele diz que a palavra dele é espírito e vida, é comida para a nossa alma. A nossa alma só pode ser preenchida nele. E quando eu buscar a Deus com esse desejo de ser preenchida nele, de conhecer ele como ele é, ele vai se revelar a mim. Ele fala: vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Não tem como, porque enquanto a gente está nessa busca incessante de nos satisfazer, e a gente às vezes quer usar Deus para satisfazer essa nossa fome de alma. Deus, eu preciso desse carro, eu preciso, Senhor, dessa casa, o Senhor é o meu pai, me dá. Ele não vai dar na maioria das vezes. Às vezes ele dá por misericórdia para nos tentar levar a entender o que ele está fazendo. Mas ele não dá porque se ele continuar, por exemplo, se uma criança continua me pedindo mais biscoito de farinha com açúcar, mais biscoito de farinha, eu continuo dando, eu não estou amando aquela criança. Eu sei que aquilo ali não vai suprir ela. Então, às vezes, o não de Deus é para dizer: filho, eu não quero que você se satisfaça nessas coisas. Eu tenho uma satisfação superior para você. Eu tenho algo que vai preencher a sua alma e que você vai parar de desejar essas coisas. E o próprio sistema do mundo hoje, a própria indústria, ela cria mais desejos e mais desejos a cada dia. Por isso que a Bíblia fala que é, esse homem que tem esse entendimento ainda obscurecido, ele se corrompe por desejos enganosos, que não são reais, são produzidos com cores, com propagandas, com a indústria querendo vender mais, querendo ganhar mais dinheiro para satisfazer a alma faminta de outra pessoa que está ali. Então vira uma engrenagem essa coisa toda. E aí esses desejos não são reais, não são nossos. Eles são produzidos por séries, por pelo entretenimento, por tantas coisas. E hoje isso fica tão claro, é tão fácil identificar essas coisas, que a gente não pode viver dessa forma. Nossa alma não vai sobreviver dessa forma. E aí vem muitas doenças mesmo, doenças de alma mesmo. De uma alma insatisfeita, de uma alma que não é preenchida no lugar correto, de uma alma que está faminta, de uma alma que não é alimentada. Não adianta, se nós não alimentarmos a nossa alma, a Bíblia fala: se nós não alimentarmos a nossa alma, ela vai morrer. Ela vai morrer espiritualmente. E não é esse o desejo de Deus para nós. Então, busque ao Senhor com a intenção de conhecer a Deus. Eu tenho buscado isso, eu tenho falado: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero receber a sua vida em mim. E a partir da sua vida, do seu amor verdadeiro, ter condições de enxergar, de entender. Paulo, ele fala muito isso nas suas cartas, que o entendimento de vocês seja iluminado, para que vocês possam conhecer verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês.
E só com esse entendimento iluminado pela presença de Deus, a Bíblia fala que Deus é luz. Quando Ele ilumina o nosso entendimento, nós temos condições de entender essas coisas e caminhar nessa verdade, tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, eu espero que você tenha paciência de ouvir. Eu tentei copilar tudo que eu entendi e colocar nesse vídeo. Então, se você tem esse desejo de preencher a sua alma de verdade, ouça essa palavra e busque conhecer ao Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Porque Ele fala assim, buscai o meu reino em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Essas coisas vêm como acréscimo. A gente vê isso na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, Salomão. Deus fala, Salomão, me pede o que você quiser. Salomão fala, Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o seu povo. Aí Deus fala, porque você não me pediu dinheiro, você não me pediu essas coisas, eu vou te dar tudo. O desejo de Deus como Pai é nos suprir em todas as nossas necessidades e com o melhor. É real isso, com o melhor. Mas como o nosso desejo de alma está sendo satisfazer a nossa alma nas coisas que Deus pode dar e não no próprio Criador, Deus às vezes nos deixa sem essas coisas, como Ele fez com o povo de Israel no deserto. Ele levou eles para um lugar onde não tinha nada, só tinha Ele e eles. E eles tinham que depender de Deus para suprir todas as suas necessidades. Aquilo ali é o amor puro de Deus para que o homem encontrasse ele de verdade ali no deserto. E às vezes ele faz isso conosco. Eu creio que na vida de todo cristão vai ter um momento em que Deus vai te conduzindo como uma criança. Vai, às vezes você pede ele uma coisa, ele te dá. Aí você pede ele outra coisa, ele te dá. Mas chega uma hora que ele não te dá mais coisas. Porque ele quer que nós sejamos completamente satisfeitos nele. Para que nós sejamos integrais nele. Nós sejamos inteiros como Ele nos criou para ser, onde Deus é suficiente para nós. Esse lugar em Deus, eu posso te dizer assim, com um pouquinho de experiência que eu tenho hoje, que ele é surreal. É surreal você encontrar Deus no seu lugar secreto. E não é um lugar difícil de achar. Porque o próprio salmista, ele fala assim, até o pardal encontrou casa, até a andorinha encontrou um lugar para abrigar os seus filhotes. E nós que somos os filhos de Deus ainda tentamos satisfazer a nossa alma nas coisas que Ele pode dar e não nesse lugar onde o Senhor nos satisfaz completamente a nossa alma. E as outras coisas Ele nos dá como acréscimo, porque Ele mesmo fala, eu sei que vocês precisam dessas coisas. Ele fala, né? Olha os passarinhos lá fora. Eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiro e eu estou completamente comprometido em cuidar deles. Vocês não valem mais que passarinhos, né? Homens de pequena fé. E o Senhor faz isso para nos trazer. Então eu espero que essa palavra te leve a entender o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer preencher a nossa alma com a vida dele, com o espírito de vida dele, que tem todos os atributos que nós precisamos para viver aqui e para ser exatamente quem ele nos criou para ser, integrais nele. E o apóstolo Paulo, ele fala uma palavra tão linda sobre isso, lá em Colossenses, eu estava lendo hoje. Ele fala assim, ó, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Cristo é o cabeça, a igreja de Cristo é o corpo. Então, na igreja de Cristo, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. E por estarem nele, nós, por estarmos nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. Nós não temos necessidade de nada. Nós só temos necessidade de conhecer aquilo que Ele já fez por nós ali na cruz do Calvário, que Ele já nos entregou Cristo. E Ele fala isso, gente, em tantas passagens. Ele fala assim, aquele que não poupou o próprio Filho, por amor de vós, entregou. Quando vocês ainda eram pecadores, ainda estavam mortos em seus delitos e pecados, não dará com Ele todas as coisas? O desejo de Deus é esse relacionamento conosco. Não é um relacionamento de dar e receber. E nós, principalmente a igreja dessa geração, a gente tem vivido o nosso relacionamento com Deus dessa forma, de dar e receber. Deus, eu quero, por favor, me dá, e faz campanha, e faz não sei o quê. Não é esse desejo de Deus para nós. Ele quer nos preencher com a vida dele. Que nós venhamos escolher a vida de Deus, para que nós venhamos viver a vida abundante que Cristo prometeu para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fique com Deus.